Pessoal, boa noite, né? Olha só, na aula anterior, aula de teoria geral dos recursos, nós falamos sobre questões do princípio grau de jurisdição, né? Falamos sobre o duplo grau de jurisdição, que é um princípio da teoria geral dos processos, né? É um princípio da teoria geral dos recursos, né? Onde toda decisão cabe uma revisão, toda decisão de primeiro grau cabe uma rescisão em segundo grau, toda decisão de segundo grau cabe uma revisão em terceiro grau. Portanto, eu tenho 3 graus e 2 recursos, né? Duplo grau de jurisdição, 2 recursos, né? O segundo grau analisa a decisão do primeiro e o terceiro analisa do segundo. E no terceiro, eu ainda tenho embargos infringentes, agravos de instrumento e embargos de declaração. Tenho esses 3 recursos, né? Hoje nós vamos aprofundar mais um pouquinho sobre recursos, falar um pouco sobre recursos, né? E eu quero trazer um detalhe interessante. Olha só, quando existe uma ação que não começa no primeiro grau, não começa no segundo grau e começa no terceiro grau, diretamente no terceiro grau. Eis o tema da aula de hoje. Quando a ação começa diretamente no terceiro grau, cabe um recurso? Sim ou não? Esta é a pergunta que não quer calar. Se o agente, réu, autor, qualquer pessoa que tem o foro privilegiado, um foro constitucional privilegiado, como senadores, deputados federais e presidente da República, a ação não irá tramitar, a ação não irá iniciar numa instância comum, no primeiro grau, não irá iniciar no segundo grau, que é um grau intermediário, não tem nem lógica, né? É no primeiro ou no terceiro. Agora, no terceiro, no Superior Tribunal Federal ou na terceira instância federal, para questões que envolvem a União, que envolvem agentes da União, como senador, presidente da República, deputado federal, essa terceira instância é uma instância de foro privilegiado, não é? Esse foro privilegiado, não é, compete a eles da terceira instância julgar os casos, por exemplo, que envolvem o presidente da República. Vai diretamente para a terceira instância, não pode passar em primeira instância. E quando passa em primeira instância, o juiz de primeira instância ele tem que se dar como impedido, né? Como impedido, não é suspeito. Ele não é suspeito, ele é impedido de forma objetiva. Objetivamente, ele tem um impedimento por lei de julgar o presidente da República. Qual é o caso clássico? Cansamos de falar disso aí. Falamos em outros períodos, em outros módulos, em outras questões. Falamos no TGP1, né? É uma das primeiras aulas, que é um dos primeiros princípios, né? O princípio da imparcialidade do juiz. Não estou falando aqui, obviamente, de um juiz parcial, mas o juiz, quando aceita o réu sabendo que ele tem foro privilegiado, né? Por que motivo ele aceitou? E se ele sabe né? Por que motivo? Porque é ilegal agir assim, né? O juiz da Lava Jato agiu de forma ilegal, contra a lei. Salvo engano, artigo 202 do Código de Processo Penal fala sobre as questões, né? De parcialidade ou imparcialidade do juiz. Então o juiz ele verificou que havia o presidente da República, né? Ele sabe muito bem que o presidente da República tem uma prerrogativa de foro, tem um privilégio de foro, ou seja, de ser julgado por especialistas em Constituição, especialistas na União, especialistas nas causas que envolvem a União. Ele tem essa prerrogativa de ser julgado aonde? No STF, no Superior Tribunal Federal. Tem a prerrogativa de ser julgado, né, na terceira instância. Eis a questão. Boa noite, doutores. Né? Então, eis a questão, né? Por enquanto só os doutores, né? Mas se o pessoal chegar, estamos juntos. Se o pessoal não chegar, menos 2, né? Já sabe. Fazer o quê, né? Então o doutor Célio e o doutor Fabiano, né? E os demais que vão chegar, notem bem que nós falamos na aula anterior sobre teoria geral dos recursos, falamos sobre teoria geral dos recursos, falamos sobre
sobre recurso de apelação, né? Eu não me conformo com a sentença, eu apelo da sentença em primeiro grau. Falamos de duplo grau de jurisdição, falamos de recurso de agravo de instrumento, que conta todas as decisões interlocutórias que cabem em recurso de agravo de instrumento, e falamos também, além desses dois, de embargos infringentes e embargos de declaração. Falamos de 4 recursos, sendo que essa apelação eu vou dar uma aprofundada hoje. Boa noite, Cláudio, Brian, né? Vou dar uma aprofundada em apelação, vou falar de requisitos e pressupostos subjetivos e objetivos da apelação, mas antes disso, vamos voltar para o recurso especial. Tema da aula de hoje, Cláudio, recurso especial. Iniciando, né? E o recurso especial funciona o seguinte: quem é que tem direito ao recurso especial, né? Ou extraordinário especial? Aquele que foi julgado de forma indevida, numa instância de forma indevida. O ex-presidente da República, atual presidente, quando era ex-presidente, mais atual presidente, o que acontece com ele? O que aconteceu com ele? Ele foi envolvido num processo, né? Se envolveu num processo e foi julgado aonde? Na primeira instância, depois na segunda instância, depois na terceira instância. Mas ele tem prerrogativa de função, ou foro privilegiado, famoso foro privilegiado, para presidente da República, para deputados federais, senadores e outros que eu não vou falar, mas estas três pessoas, né, funções, cargos, né, eleitos com mandato popular, esses 3 cargos, se eles cometerem crimes, se eles cometerem delitos no exercício de suas funções, eles cometerão delitos no exercício de suas funções e serão julgados aonde? Diretamente na terceira instância, diretamente no Superior Tribunal Federal, que é a terceira instância, por terem foro privilegiado. Boa noite, Gustavo. Por terem foro privilegiado. Então, esse pessoal que tem foro privilegiado não pode ser julgado na primeira instância. Nós estávamos dando exemplo de Curitiba, nós estávamos dando exemplo da Lava Jato, nós estávamos dando exemplo do ex-presidente da República, atual presidente. Por que o juiz experiente, né, federal, sabendo que estava agindo de forma ilegal, sabendo que estava agindo de forma trazendo, né, um prejuízo, trazendo uma nulidade absoluta para o processo, por que ele deu continuidade? Por que ele julgou? Por que ele condenou? Por que ele levou adiante? Sabendo da prerrogativa de foro, sabendo da prerrogativa de função. Então ele chamou a responsabilidade para si, né, a competência para si, sendo incompetente. Incompetente de que ponto de vista? Do ponto de vista da matéria, né? Do ponto de vista da matéria? Não, do ponto de vista da prerrogativa de função. Porque se há uma prerrogativa de foro, uma prerrogativa de função para presidente, senador, deputado federal, todos devem ser julgados diretamente na instância superior, federal, especialista, sob pena de nulidade absoluta. Qual o recurso utilizado aí? Recurso especial. Porque quando existe uma decisão ilegal, eis a questão, ilegal a decisão. Por que é legal, pessoal? Porque fere o 202 do CPP, né? O 202 fala que tem prerrogativa de função, tem que ser julgado diretamente no STF, mas aí não é julgado. Então tá ilegal, tá abusivo, né? Gera uma nulidade. Então esse abuso, essa ilegalidade comporta aí um recurso especial. É isso a questão. E esse recurso especial vai resolver essa questão. Quem é que vai julgar o recurso especial? A própria instância que deveria ter julgado o processo. Aí a instância vem, verifica toda a análise e fala: olha, a questão aqui é uma questão de res publicum, coisa pública, da República. Sendo uma coisa pública da República e sendo uma questão de direito absoluto, o que é direito absoluto, pessoal? Direito relativo, vamos lá. O direito relativo
é quando envolve eu e uma outra pessoa, não envolve toda a sociedade, é eu e a outra pessoa. Eu posso entrar, posso não entrar, posso requerer, posso não requerer, e o resultado dessa sentença, né? Primeiro grau, segundo grau, o resultado do acórdão, segundo grau, terceiro grau, o resultado do acórdão de terceiro grau, só importa a mim e a esta pessoa. E os efeitos dessa sentença talvez podem gerar efeitos na sociedade para um terceiro, um quarto e etc. Em relações privadas. Mas em relações que envolvem toda a sociedade, qual é a decisão que afeta toda a sociedade? A decisão que prende o presidente da República. Ela afeta toda a sociedade. Como assim, professor? Não estou nem aí com ele, quero que ele vá preso. Não, afeta toda a sociedade, né? Traz características morais, traz um abalo na economia, traz um abalo no sistema, né? Onde já se viu acontecer isso e tal. Então, isso afeta toda a sociedade. Notaram a diferença? Relação de direito privado, né? É um direito relativo. Agora, relações onde o direito ele é público, envolve uma pessoa pública, de cargo público, do porte de um presidente da República, ora, pessoal, aí o direito ele é absoluto, porque envolve a todos. Toda matéria de direito absoluto, se não for respeitado, gera uma nulidade no processo, uma nulidade processual. Portanto, anulou toda a Lava Jato. Só isso que aconteceu. Anulou toda a Lava Jato porque uma matéria de direito público que envolve toda a sociedade, uma coisa pública, res público da República, então nosso direito republicano, né, exige que a lei seja cumprida. O que a lei precisa para ser cumprida? Precisa que o presidente seja julgado com foro de prerrogativa lá no Superior Tribunal Federal. Qual é o recurso quando não se respeita a instância? Não podia ter julgado no primeiro grau, não podia ter julgado no segundo grau, só diretamente no terceiro. Qual é o recurso? Recurso especial. É o tema da aula de hoje, então vamos falar de recurso especial, né? Já falamos de 4 recursos, hoje 5º recurso, recurso especial. Esse recurso especial existe para isso, para julgar, né, a ilegalidade das decisões judiciais ou um processo que houve uma ilegalidade, um processo onde tem questões dentro do processo, né, que trazem né, questões de ilegalidade. Bom, segundo o doutor Sérgio está trazendo para nós aqui, embargos de divergência em recurso especial. É um outro recurso, é o recurso do recurso esse daí, né? Ótimo, né? Excelente. Embargos de divergência. Sai o resultado lá no STF dizendo que né, porque toda decisão de primeiro grau ela é monocrática. Lembra de Kratos? Kratos, o deus do poder, cracia é o poder. Mono é um poder. Então toda decisão de primeiro grau ela é monocrática, né? Mas a decisão do segundo grau não, ela não é monocrática. Ela é por turma ou colegiada. O que é a turma ou colegiado? A turma, mais de uma pessoa. E o colegiado é a mesma coisa, né? A diferença é que o colegiado são várias turmas, né? Normalmente podem ter várias turmas. Então, no Superior Tribunal Federal, terceira instância, a pessoa que tem prerrogativa de função de cargo como presidente da República tem o direito, por lei, de ser julgada diretamente na terceira instância, pela especialidade da instância. São especialistas em Constituição. E aí não é julgado, julga lá no primeiro grau. Por isso que existe o termo jocoso. O que é jocoso? Né? Desdenhoso. O que é desdenhoso? Jocoso. Desdenhoso, jocoso, né? Tirando um sarro, vamos dizer assim, né? De dizer que Curitiba é uma república. Porque não é. Por que o pessoal fala isso, da oposição? Fala, olha, a República de Curitiba julgou o presidente. Tirando um sarro, porque lá não pode julgar o presidente. A República Federativa do Brasil pode julgar o presidente. A República de Curitiba não, porque por Curitiba não é uma república. Eis a questão do foro privilegiado.
Aí foi primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, aí chegou no terceiro grau, você falou, não, tá tudo errado, né? Vamos anular tudo por conta da incompetência absoluta. Ok? Recurso especial. Chega lá no recurso especial, cabe outro recurso no processo lá em cima? Cabe? No recurso especial? Cabe embargo de divergência, conforme o Tocelli nos apresentou. Os embargos de divergência é que lá no recurso especial, lá em cima, na terceira instância, né? Lembra que eu falei? Não são decisões monocráticas. Monocrática, primeiro grau. Segundo grau, turma ou colegiado. Terceiro grau, turma ou colegiado. Explicamos isso na aula de ontem. Como é que é dada a decisão no primeiro grau? O juiz dá uma marretada. No segundo grau? No segundo grau, não. Se a turma tem 5 juízes, como é que vai ser? Se a turma tem 5 juízes, como é que vai ser? Primeiro juiz pega o processo com os recursos, analisa, faz um relatório e vota. Sou a favor, sou contra, né? Relata e fala. Deste relatório, os outros vão votar. Eu voto a favor do relator, eu voto contra o relator, a favor ou contra o relator. É isso, né? Não precisa fazer um relatório, porque o primeiro e único juiz faz um relatório e os outros acompanham ou não o relator, acompanham ou não o relator com o relatório. Eis a questão do relatório, né, para segundo grau. Quando chega em terceiro grau, a mesma situação. O acórdão de terceiro grau, né, também vai trazer a mesma questão. O juiz, ele vai fazer o relatório e os outros vão acompanhar ou não. O que nós estamos falando aqui? Do recurso especial. E o que acontece nessa questão do recurso especial? Existe mais de um juiz, não é uma decisão monocrática, né, de um juiz monocrático, não é uma decisão monocrática. Lá no segundo e no terceiro grau, estamos falando de um recurso especial por prerrogativa de cargo ou de função do presidente da República, que foi impetrada diretamente o recurso especial no STF, questionando a questão da res publicum, né, da nulidade absoluta, por ter sido julgado na República de Curitiba. Já explicamos. O que acontece nesse caso, pessoal? Lá vai votar. Se a decisão for votação unânime, ou VU, né, eles abreviam VU. Se for votação unânime, acabou, fechou. Agora não. Se a votação variar aí, né, tem 11 ministros, né? Metade vota a favor, metade vota contra. Quanto é que dá? 6 a 5, né? Não importa o resultado, se é contra ou se é a favor. Há uma divergência. 6 foram contra e 5 foram a favor. Ou 6 foram a favor ou 5 foram contra. Não importa o resultado. Eu tenho direito a mais um recurso. Como é que é chamado esse recurso a mais neste caso? Como é que é, doutor Célio? Embargos de divergência, porque houveram votos divergentes. Então, em cima do recurso especial impetrado diretamente em terceira instância, cabe um novo recurso, porque a votação não foi unânime, porque a votação foi divergente. Embargos de divergência. O embargo de divergência, pessoal, é igualzinho o recurso da aula passada, né? Que eu expliquei na aula passada, é igualzinho embargos infringentes. O que são os embargos infringentes? Igualzinho os embargos divergentes, que é o da aula de hoje. Vamos explicar? Eu tenho 10 ministros, aí o relator pega e faz o relatório, dizendo, olha, de acordo com o recurso, que quer uma revisão aqui do acórdão, ou quer uma revisão de todo o processo, dizendo que é nulo o processo por prerrogativa de cargo do presidente da República, que não deveria ter sido julgado lá em Curitiba, deveria ter sido julgado diretamente aqui no Superior Tribunal Federal, que é a instância adequada, especializada em Constituição, deveria ter sido julgado aqui, e não foi. Então verifico, estou fazendo um relatório, verifico que a parte, né, tem razão, procede seus argumentos de nulidade em relação à primeira sentença, segunda sentença
e passou inclusive no STF, e agora chega aqui no Superior Tribunal Federal, que nós somos especialistas em Constituição, né? E portanto deve-se anular todos os atos, desde quando o juiz aceitou, né, julgar, condenar, juntar provas, analisar, anula tudo lá em primeiro grau, anula tudo lá em segundo grau, anula tudo em terceiro grau. Por que terceiro grau? STJ, passou até no STJ. Nada a ver com o cargo de presidente da República. Então os crimes cometidos pelo presidente da República são julgados em foro privilegiado especial. Qual é o nome do recurso? Recurso especial. É isso. Agora, se na hora que o relator pega para fazer um relatório e ele dá o voto, vamos reformar a decisão de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, vamos reformar tudo. Esse é o relatório. Eu sou a favor da defesa que pede a nulidade. Relatório, voto favorável à nulidade do processo. Aí o segundo ministro, voto favorável. O terceiro ministro, acompanha o relator, voto favorável. Quarto ministro, acompanha o relatório, voto favorável. Quinto ministro, acompanha o relatório, voto favorável. 5, 6, 7, 8, 9. Tem um que vota contra. 2 votam contra. Não. Nada a ver. Não vamos perder o processo, né? Essa nulidade ela não é absoluta, ela é relativa. Pessoal, se eu tenho aí 7, 8, 9, eu tenho 9 votos a favor da tese e 2 contra. Vamos mudar? Eu tenho 10 votos a favor da tese e 1 contra. Por causa desse único voto contra, né? Neste recurso especial, relatório mais 9. Por causa desse relatório contra, por causa desse relatório a favor, mais 9 a favor, mas aí o último votou contra. Por causa desse último, cabe agora embargos divergentes. Porque há uma divergência no tribunal. Está sendo divergente. Embargos divergentes. Professores, embargos infringentes? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas parece que não é a mesma coisa. É porque os embargos divergentes cabem no segundo grau, segunda instância, cabem na terceira instância, que é tema da aula de ontem, né? E não trata aqui, não estou tratando de prerrogativa de foro ou função. Eu tratei lá atrás de que no segundo grau, né, o colegiado votando e havendo divergência, embargos infringentes. Segundo grau. Terceiro grau, embargos infringentes. Recurso da aula de ontem. Recurso da aula de hoje, embargos divergentes, mas a fundamentação é a mesma, só muda o nome. Por que muda o nome? Porque eu faço o protocolo do recurso especial diretamente na terceira instância e não havendo votação unânime, embargos divergentes. Só isso. Porque há uma divergência nos votos. Tranquilo, embargo de divergência em recurso especial e recurso extraordinário cabíveis contra acórdãos de colegiados, turmas ou câmara do mesmo tribunal. Tranquilo, pessoal? Eis as questões da aula de hoje, do recurso especial. Ontem nós falamos de 3 recursos, hoje recurso especial. E eu falei também, abreviadamente ontem, do recurso de apelação. Pessoal, vamos revisar a apelação. Quando é que cabe o recurso de apelação? Quando cabe o recurso de apelação? Essa é a pergunta. E a resposta é: cabe da decisão de primeiro grau, né? O recurso de apelação cabe contra o juiz monocrático a apelação, né? O processo é o conjunto de atos que me leva à sentença, ação conjunto de atos que me leva à sentença. Chegou a sentença? Quem que dá a sentença? Juiz monocrático. Segundo grau, não é sentença, acórdão. Terceiro grau, não é sentença, acórdão. Muda o nome. Por que acórdão? Porque é colegiado ou turma. Por que acórdão? Porque é colegiado ou turma. Sentença, juiz monocrático. Só um juiz dá a decisão. Ponto, né? Quando que cabe a apelação? Contra a decisão do juiz monocrático. Lembrando que nós falamos na aula passada, pessoal. Lembrando,
que toda a prova, testemunhas, tudo é feito em primeiro grau, tudo. Segundo grau é uma instância revisadora e terceiro grau é uma instância revisadora. Professor, mas como assim revisadora? Não cabe, não se ouve testemunhas em segundo grau, não se ouve testemunhas em terceiro grau, só em primeiro grau que se coleta as provas testemunhais, provas de laudo, de perícia, de exames, etc, etc. Professor, não tem prova no segundo grau? Não. Mas existe a possibilidade de juntar uma prova? Existe. Vai ser analisada como prova nova? Não. Vai ser analisada, né, como uma forma de modificação da sentença com a prova nova. Quando que isso acontece? No crime acontece a revisão criminal, né? No crime, pelo artigo 621 do Código de Processo Penal, 621, né? Havendo uma prova nova nos autos da inocência do réu, eu faço uma revisão criminal. Prova nova. Mas essa prova nova, tá, pessoal, que deveria ter sido ouvida na primeira instância, ela vai ser ouvida em sede de recurso por conta da novidade, por conta do princípio real do processo penal. Isso é matéria de TGP 1, lá das primeiras aulas, os princípios, né? Lembra da diferença da verdade real e da verdade formal? Verdade real, processo penal. Verdade civil não tem isso. Direito civil não tem isso. Direito civil não tem verdade real. Direito civil tem prova. Juntou na época, não juntou na época, já era. Não consegue revisar. Professor, não consegue revisar no direito civil? Tem uma forma, mas eu estou querendo deixar para a aula de amanhã. Mas eu vou falar o que é agora, né? A forma de revisão no processo penal, vocês compreenderam, né? Revisão criminal, 621 do Código de Processo Penal. No civil, é parecido com recurso especial. Eu anulo tudo através de uma ação rescisória. Eu não chamo de recurso, é uma ação rescisória que vai anular todas as ações, todo o processo civil vai ser anulado caso seja deferida a prova, caso seja deferido o recurso, né? Chama ação civil, mas é um recurso. Por que ação civil é recurso? Embora comece no primeiro grau, mas ela traz uma novidade para anular a sentença ou o acórdão de segundo grau ou o acórdão de terceiro grau, não importa a fase. Se a prova procede e há a possibilidade e os requisitos, eu entro com a ação rescisória para rescindir a sentença. Primeiro, segundo ou terceiro grau. Mas isso é tema da aula de amanhã. Continuando, o recurso especial cabe contra as decisões ilegais, né? Já falamos. E o que é o ilegal? Neste caso, o presidente da República, com prerrogativa de foro, com prerrogativa de função, né? Deveria e poderia ter sido julgado somente no Superior Tribunal Federal. Já falei que não existe ninguém supremo nem superior, né? Chamamos assim porque essa terceira instância, esse terceiro local, né? Ele subjetivamente ele julga os de cima, julga o que está de baixo julga o que está mais embaixo. 3 julga 2, 2 julga 1. É isso. Eis a questão do superior. É como se fosse um prédio, né? O de cima julga o de baixo. O do terceiro julga do segundo, o do segundo julga do primeiro. Superior. Não existe supremo, porque não existe um poder supremo. Todos têm o mesmo poder, né? E se for observarmos, o primeiro grau tem mais poder, porque o primeiro grau faz a coleta da prova testemunhal, dos laudos, das perícias, né? É tudo no primeiro. O segundo revisa e o terceiro revisa. Acontece que os órgãos superiores federais têm uma competência a mais em relação à Constituição Federal, em relação à nossa Constituição Federal. É como se fosse uma vara especializada. O STF é uma vara especializada em Constituição e cidadania e questões relacionadas à federação. Aí o presidente da República tem, como é que é o nome? Prerrogativa de função, prerrogativa de foro, o presidente da República, e não é julgado lá. É julgado em Curitiba. Aí vem o termo jocoso, República de Curitiba. Como é que pode? Ele não tem condições de julgar, porque ele não tem competência para isso, porque os especialistas em Constituição somos nós. Aí ele julga em primeiro, dá uma sentença. Vai pro
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, julga, dá um acórdão. Não tem competência, porque ali está sendo julgado o presidente, não tem eles dois. Aí olha só que coisa errada. Primeira instância federal, Tribunal Regional Federal, segunda instância, e aí joga pro STJ o terceiro recurso. Tem coisa errada aí? O que tem a ver o STJ com esse terceiro recurso? Aí o pessoal falou, não, mas aí recorreu para a terceira instância. Errado. Por que não recorreu da segunda para o STF? Ó, Justiça Federal, primeira instância. TRF, segunda instância. E STJ, aí ficou mais errado ainda. Aí o STJ falou, não é aqui não, é lá no STF. Aí foi, quatro instâncias. Não tem coisa errada? Não tá claro que é coisa errada? Aí chega no STF, o pessoal quer condenar o STF. Ah, você está do lado deles? Não estou do lado de ideologia, de nada, pessoal. Nós somos juristas aqui, nós estamos tratando da lei, do direito. Não tem nada a ver com esquerda, com direita, meia esquerda, meia direita, pé direito, pé esquerdo, nada a ver. Aqui nós estamos tratando do direito, tá? E do ponto de vista do direito, né, houve um equívoco aí, um erro crasso, um erro gravíssimo de julgar o presidente da República na República de Curitiba. Ele é presidente da República, ele julga aonde? No STF, terceira instância, especializada em Constituição. É isso, não tem nada a ver com ideologia. É isso, por isso que eu falo, o juiz, o que ele queria? Holofotes, câmera, luz, ação, aparecer na Rede Globo, né? Fingir que era humilde, andar com a marmitinha, foi isso que ele fez, né? Depois tentou derrubar o presidente da República que chamou ele, né? Saiu de errado, e depois, né, queria lançar uma biografia como se ele fosse um herói. Não é, né? Ele fez caca, melou tudo por conta de quê, pessoal? Por conta do erro, da ilegalidade. Qual é o recurso que cabe aí? Tema da aula de hoje. E aí, pessoal? Doutores e doutoras, qual é o recurso que cabe contra decisões ilegais? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, tudo errado, tudo ilegal, porque existe a lei que garante a prerrogativa de função. Qual é o recurso? Recurso especial da aula de hoje, contra ilegalidades, recurso especial. Agora sim, direto no STF dizendo, está tudo ilegal. Res publicum, dentro de uma matéria, né, de direito absoluto, que não é relativo, que nós já explicamos no início da aula de hoje o que é relativo e o que é absoluto. Portanto, né, anula-se todo o processo, coloca o homem na rua e agora durma com esse barulho, engula esse abacaxi para descascar. Parece que uma coisa até pensada, né? Sei lá, não quero pensar nisso aí não. Pronto. É isso, é o recurso especial. Se lá no recurso especial no julgamento houver uma divergência, qual é o recurso do recurso? Embargos de divergência. Embargos de divergência. Então, pessoal, aula de hoje, recurso especial, embargo de divergência. Parecido com o embargo de infringência que foi da aula de ontem, né? Aprofundando na questão da apelação, no juiz monocrático lá, o de primeira instância, se houver a sentença, ele dá a sentença. Quem não se conforma, vamos lá, pressupostos da apelação, pressuposto recursal. Quem não se conforma, né, e isso é um pressuposto subjetivo, quem não se conforma tem direito a apelar da decisão, recurso de apelação, que nós estamos na aula de ontem, revisando aqui os pressupostos. Quem é parte legítima para recorrer de uma decisão monocrática? Resposta: quem perdeu. Quem, em decorrência de prejuízo jurídico causado pela sentença, né, este pode fazer o recurso de apelação, apelo da sentença. Civil, penal, tributário, trabalhista, qualquer área tem direito à apelação quando é sentença de primeiro grau. Tranquilo? Tranquilo, né? Isso é um pressuposto subjetivo.
Outro pressuposto subjetivo está ligado ao fato de não só o primeiro ponto é o prejuízo. O segundo ponto é assim, eu não entendi direito a questão, mas não estou alegando um prejuízo, mas estou alegando que eu perdi. Eu queria algo e eu perdi algo. Então eu perdi. Então, primeiro ponto, quando há um prejuízo jurídico. Segundo ponto, quando claramente eu perdi. Claramente eu sei que eu perdi, né? Eu peço uma coisa e vem o contrário. Perdi. Perdi é um pressuposto subjetivo. Pressupostos objetivos do recurso. Vamos lá, pessoal, pressuposto objetivo. O subjetivo, né, é aquela coisa, perdi, estou com prejuízo, mas o objetivo não. O objetivo não é assim, não. Existem 3 condições da ação: possibilidade, legitimidade, interesse e agir. E ao entrar com o recurso, né, o juiz nota que eu não sou parte legítima para propor o recurso. Eu não estou nem no processo. Eu sou uma das pessoas ali que foram envolvidas, mas eu não sou do processo. Eu sou marido da ré que foi condenada e eu não me conformo. Eu falo, não, ela condenou minha esposa. Eu vou lá recorrer para ela. Aí a gente fala assim, mas quem que é esse? Apareceu aqui do nada. Está inconformado? Entendo. Prejuízo? Entendo, tem prejuízo com sua esposa. Inconformado. Mas isso é um pressuposto objetivo. Entendam, doutores, pressupostos objetivos. Falando sobre o subjetivo, o réu não se conforma e o réu tem um prejuízo subjetivo. No objetivo, são condições da ação para recorrer, porque o recurso também tem que ter suas condições preenchidas. Quais são elas? Mesma coisa, legitimidade, possibilidade, interesse de agir. Mas aí a minha esposa não recorreu, foi condenada. Mas eu fiquei inconformado, fiquei no prejuízo, pressupostos subjetivos. Mas do ponto de vista objetivo, que são as condições da ação, eu não sou parte legítima, portanto, eu não posso recorrer, ok? Tranquilo? Tempestividade. Pessoal, é bom anotar esse termo. Tempestividade. O que é tempestividade? De tempo. O que é tempestivo e o que é intempestivo? Tudo que eu fizer a tempo, tudo que eu fizer no prazo é tempestivo. Tudo que eu fizer fora do tempo ou fora do prazo de lei é intempestivo. Recurso intempestivo é recurso negado. Perdeu o prazo, acabou, já era. Recurso intempestivo é recurso fora do prazo. Pessoal, mas quais são os prazos do recurso? Pessoal, cada recurso tem um tipo de prazo, então tem que consultar a lei, né? Aqui nós estamos tratando da doutrina geral, de aspecto geral, né? Da teoria geral dos processos, enquanto que nas matérias que vocês verão adiante, processo civil, processo penal, processo trabalhista, tributário, administrativo, então lá tem os prazos para cada tipo de recurso, né? Por exemplo, no civil é comum recurso de apelação 15 dias, no penal, apelação 15 dias. Mas aí vem outros recursos que têm outros prazos. Por exemplo, o agravo de instrumento, que foi tema da aula de ontem, 5 dias, né? Então, no 6º dia, o recurso ele é intempestivo. No 16º dia, a apelação ela é intempestiva. Isso cai, concurso, cai todo tipo de prova. Mas nas provas não vai perguntar o que é tempestivo e o que é intempestivo. Vai te dar talvez algo, né, intempestivo e você vai ter que perceber isso. Ou vai te dar algo tempestivo e você vai ter que perceber e citar que é tempestivo dentro do prazo. Então, este é a forma jurídica, né, correta de se pronunciar. Tranquilo? Com relação ao cabimento dos recursos. Quando é que cabe o recurso? É parecido com os requisitos subjetivos e objetivos. O cabimento, pessoal, ele importa na questão da decisão me ser prejudicial ou contrária ao meu requerimento. A decisão foi contrária ao meu requerimento ou foi
prejudicial. Então vai caber o recurso. Mas quando eu falo de cabimento, eu estou falando do conjunto, né? Cabe o recurso? Depende. Está no prazo? Sim, está no prazo. Tempestivo. Atender os critérios subjetivos? Sim, eu estou com prejuízo, né? Estou sucumbindo aqui. E os objetivos? Possibilidade, necessidade, interesse de agir? Sim, legitimidade, possibilidade, interesse de agir. Então eu sou parte legítima. Há possibilidade jurídica porque há uma previsão legal. E eu tentei, briguei, questionei, argumentei e foi negado o interesse de agir. Portanto, eu tenho direito, né? Tem cabimento o recurso. Cabe o recurso contra esta decisão. Vou interpor o recurso. Mas aí, pessoal, qual tipo de recurso que cabe? Depende, né? Por exemplo, se for direto em terceira instância, alegando uma ilegalidade, é um recurso especial ou extraordinário, lá direto em terceira instância. Se há um outro tipo de ilegalidade, mesmo que não seja essa que eu dei um exemplo, também é um recurso especial, direto em terceira instância. O STF ou STJ, recurso especial. O que é o preparo recursal? Todo recurso e tudo que se faz na justiça, todo recurso e tudo que se faz na justiça, tá, pessoal? Não é de graça. Vocês sabem disso, né? Isso é matéria que nós já lidamos com isso. Existem custas que são despesas. Vamos lá, vamos clarear isso aí. Eu vou no correio, vou nos correios. Os correios são órgãos, né? Não são órgãos, como é que eu falo? Acho que são autarquias, né? Correio é autarquia. Igual o INSS, mas não, vou usar o correio, tá? Eu tenho que pagar pelo serviço. Um serviço público que eu pago dos correios. Os correios não são particulares, né? Então, são donos, né, particulares, pessoas que trabalham nos correios, mas quem manda é o governo, certo? Nos correios. Aí o que acontece, pessoal? Eu estou simplificando, não é bem assim, né? Eu estou simplificando para facilitar o exemplo. Então, todo o serviço do correio é pago, né? A carta, o SEDEX, o AR, tudo pago. O serviço dos cartórios, vamos dar correio, cartórios. O serviço dos cartórios, né? O cartorário, ele é dono, ele é uma pessoa particular e tudo, mas ele presta o serviço público. O serviço dos cartórios são serviços públicos também pagos, né? Eu pago lá o reconhecimento da firma, assinatura, registro de contrato, eu pago nos cartórios. E na justiça, eu pago as custas. Todas as vezes que eu dou entrada no processo, eu pago as custas. Essas custas processuais são tabeladas por estado. E por incrível que pareça, não há unanimidade nas custas. Como assim, professor? Não deveria ser? Deveria, mas não é. São Paulo cobra de um jeito, Rio cobra de outro, Brasília cobra de outro, Minas cobra de outro. E assim tem uma divergência na forma de se cobrar as custas. Essa divergência decorre de uma autonomia dos estados e do Distrito Federal para legislar sobre essas questões de custas processuais. Tranquilo? Qual é o tema que nós estamos falando agora? Preparo. O nome é preparo. E este preparo é o pagamento das despesas do processo. É isso, preparo. Quais são essas despesas? Custas processuais, taxa de procuração, diligências de oficial de justiça, taxas para mandado de citação, taxa para o mandado de busca e apreensão. Tem taxas, existe uma lista de taxas e nós pagamos quando nós entramos na justiça. Então, quais são os pressupostos processuais subjetivos, objetivos? Quando é que há o cabimento e quando é que há o preparo? Compreendem? Já falamos de 3. O preparo é quando eu pago ou quando eu peço a isenção do preparo e o juiz me concede a isenção, né? Existe uma lei 1060 de 1950, artigos 1, 2, 3, 4, né, até o 7. Existe uma lei nova também que eu esqueci agora, acho que é 7615. Que fala da gratuidade da justiça. Para quem é deferida essa gratuidade? Para pessoas tidas como pobre.
Como funciona a sucumbência? Boa, vamos falar já. Então, para pessoas tidas como pobres, né? Não tenham condições de arcar com custas e honorários advocatícios. Honorários tem a ver com a sucumbência que eu vou falar agora. Não tenham condições de arcar com custas e honorários advocatícios, né? Porque sou pobre perante a lei, perante a norma, né? De acordo com esta lei que eu acabei de citar, eu sou uma pessoa pobre, eu não tenho condições. Eu ganho uma situação que, se eu for tirar da minha renda, vai fazer falta para o meu aluguel, para a minha gasolina, para o meu trabalho, para a minha vida, e aí eu não tenho condições de pagar. Mas e daí? O Estado pergunta, né? Aí daí que na Constituição fala que a todos é dado o direito de o acesso à justiça, saúde, educação, justiça, tá lá. Por conta desse artigo constitucional, existe uma lei. Por conta dessa lei, existe a gratuidade. Aí eu faço o pedido, provo e fico isento do preparo. Tranquilo, pessoal? Preparo? Preparo é o pagamento de custas. Eu fico isento, né, quando eu provo que não tenho condições. Bom, olha só. Eu faço o recurso e digo assim, né? Requeiro a Vossa Excelência, vamos falar de sucumbência. Requeiro a Vossa Excelência, né, que eu seja ressarcido em danos materiais, morais, né? Eu não tenho condições de pagar custas, né? Então requeiro a isenção do pagamento de custas, a gratuidade, porque não tenho condições de fazer o preparo. E Vossa Excelência me defere tudo. Eu ganho a ação na sentença. Aí é assim, ó: todo aquele que dar causa a uma ação, eu dei causa. E o que é dar causa à ação? Eu estava trafegando pela via pública e tive o meu veículo abalroado por outro veículo, né? E nesta batida eu fiquei no prejuízo. Aí eu chamo fulano, você não quer me pagar não, pra gente não brigar e tal? Não, eu vou te pagar, toma o cartão aí. Aí depois eu ligo pra fulano fala assim: se vira, procura teus direitos. Eu falo: ô louco, fulano, o que aconteceu? Você ia pagar, não vai mais? Não vou mais. Aí eu entro na justiça e falo isso: ó, o que ele falou, o que ele fez, possibilidade, necessidade, interesse de agir. Entro, digo que não tenho condições, que eu sou pobre, né? Um carrinho de passeio para trabalhar, não tenho. O juiz me dá. Quando chega no final da sentença, o juiz reconhece que eu tenho direito. Agora, quem que deu causa a todo esse problema? Foi o fulano, ele que deu causa. Não quis fazer acordo, não quis fazer negócio, não quis saber, e ainda ficou negando, dizendo: não, procura os teus direitos. Quem que é o culpado de tudo isso que está acontecendo? Ele é o culpado. Aí o juiz dou procedência no pedido e fulano ficar condenado a pagar, né, o ressarcimento do dano material, o ressarcimento do dano moral, conforme pedido. E agora vem o problema: por ele ter dado causa a todo o problema, pague honorários de sucumbência para o advogado de quem entrou, do autor. Ele vai pagar honorários para o meu advogado, chama-se honorários de sucumbência. Por que ele vai pagar honorários para o meu advogado? Porque ele deu causa, ele deu motivo, ele é o culpado, ele perdeu porque não quis negociar e tal, e ele perdeu, ele deu causa. E ele não tem direito à gratuidade, ele tem dinheiro. Aí o juiz manda condenar: pague o pedido, vai ressarcir, e ainda é condenado em honorários de sucumbência, por ter sucumbido, por ter perdido a ação. Então, quais são os requisitos da sucumbência? Ter dado causa e ter perdido. São dois requisitos para a sucumbência. Paga os honorários e as custas do cartório? Os honorários e as custas do cartório. Boa pergunta. Os honorários do advogado e as custas do processo. Porque ele que deu causa. Eu entrei, eu sou autor, eu sofri o dano. Ok, eu sofri o dano. Então, eu entro contra ele e ainda continuo tentando. Vamos resolver. Não, eu quero saber, não, eu tenho razão, tal. Excelência, está provado que ele me causou o prejuízo. Então, ele é o autor do dano, causou o prejuízo, e eu estou gastando sem ter. Não estou gastando, né? Porque Vossa Excelência me deu
a isenção da gratuidade. Mas se eu gastar e ele perdeu, aí tudo que eu gastei ele me reembolsa. Custas processuais gastos me reembolsa. E honorários de sucumbência, que é arbitrado em cima do valor da causa. Aí o juiz arbitra 15% em cima do valor da causa, 10%, 20%, 30%, depende do juiz, né? Eu já vi juiz arbitrar 50% em cima do valor da causa e já vi juiz aplicar 5% em cima do valor da causa, né? Isso vai dar atuação do advogado. De repente o juiz achou que o advogado não fez nada, vou dar 5%, né? Não, se o advogado foi bom, 30%, 40%, 50%. Não deveria ser assim, deveria ser um valor fixo, mas inclusive 5% é ilegal, né? Porque o mínimo é 10%. É isso, pessoal. Honorários de sucumbência e custas processuais que fazem parte do preparo recursal. Fechou? Tranquilo? Então é isso, pessoal. O tema da aula de hoje: recurso especial, embargos divergentes, né? Recursos em terceira instância, recurso em terceira instância, né? Aí fiz uma reprisezinha do que nós passamos lá atrás. O que mais? Falamos de apelação, né? O que mais? Falamos de apelação, questão de recurso de agravo de instrumento da aula passada, embargos infringentes da aula passada. Quem não assistiu a aula, pessoal, eu recomendo assistir o vídeo da aula passada, né? Falamos de embargos de declaração da aula passada, embargos infringentes da aula passada. Hoje, recurso especial, prerrogativa de função, prerrogativa de foro, legalidade, recurso direto no terceiro grau, tudo na aula de hoje. E o recurso especial, né? E a questão do direito relativo, direito absoluto, né? Quando cabe um, quando não cabe. O direito privativo ou relativo envolve só partes particulares, né? Eu estou no divórcio. Interessa a toda a sociedade? Não, é eu e ela separando, né? Os efeitos disso não vão muito longe, não. Agora o presidente foi preso, não, mas afeta todo mundo, afeta a economia, credibilidade, é o maior problema. E ninguém quer ver o presidente preso. Ah, mas ele fez isso. Ninguém quer, pessoal, porque é muito problema. É problema para todo mundo. É vergonhoso essas situações aí. Então, problema de direito absoluto. Direito absoluto cabe nulidade absoluta. Como que eu alego isso? Recurso especial é o que nós falamos hoje na matéria. A aulinha de amanhã vou falar sobre ação rescisória. Pessoal, ação rescisória é importante, é difícil, tá? A revisão penal ou revisão criminal, 621 do Código Penal, que eu falei na aula de hoje, a revisão criminal, ela é criminal. E no civil, ação rescisória. Amanhã, revisão criminal e ação rescisória. Importantíssima aula de amanhã. Quem faltar já sabe, né? Vai ter problema. Pessoal, eu fiz exame de ordem e caiu na minha prova revisão criminal. Só que eu sei as coisas de cabeça, eu não esqueço, né? Eu lembro como se fosse hoje, 621 do Código Penal, baseado em prova nova, eu entro com a revisão penal, revisão criminal. Juntei duas jurisprudências, juntei uma doutrina, expliquei simplesinho, dizendo que eu estava recorrendo porque surgiu uma prova nova da inocência do réu, né, e baseado no princípio da verdade real dos fatos, eu queria uma revisão dessa prova nova, né? Juntei duas jurisprudências que diz que admite, doutrina que diz que admite, enderecei para o juiz correto, então estou aqui, estamos juntos aí, né? E de lá para cá eu tenho mais de 20 anos de advocacia e mais de 10 de docência. Tranquilo? É isso. Alguma dúvida? Vocês vão falar que não, né? Vocês estão loucos para ir embora. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, né? Amanhã, revisão criminal e ação rescisória para terminar. Só lembrando que esse módulo, terceiro módulo, eu achei que tinha acabado, né? Vocês acharam também, né? Esse terceiro módulo é todinho focado em recursos, tá? Teoria geral dos recursos,
Dei alguns recursos ontem, hoje e amanhã, os últimos 2 importantíssimos recursos: ação rescisória civil e revisão criminal penal. Forte abraço, até amanhã.